Oi, não sei se você está começando agora. Hoje vamos falar de uma doença que afeta 60% da população no mundo, a intolerância alimentar. Acontece quando o corpo reage a um determinado corante, um tipo de alimento, que vai de leite, ovos, até frutos do mar. Aliás, pode dar alergia a muita coisa, né? O endocrinologista Tércio Rocha vai explicar os sintomas da intolerância alimentar e como evitar esse problema. A culinária da Turquia é nosso assunto com a empresária Beril Eraldin Ataide. Ela escreveu um livro chamado Os Temperos da Cozinha Turca, onde reúne mais de 50 receitas passadas de mãe para filha. Uma culinária que é considerada uma das mais antigas do mundo e que está na moda, né? Agora com a novela falando da Turquia, com a Turquia na crista da onda do desejo de viagem de todo mundo. Ontem foi dia do inventor. Nós vamos festejar hoje conversando com a enfermeira Nilmar Cavalcante. A Nilmar passou 20 anos com uma dificuldade de dar banho em pacientes acamados. Um banho que não é exatamente o ideal. Por isso a Nilmar criou uma maca que também é um chuveiro e que facilita e muito o trabalho das enfermeiras na higiene dos pacientes. O mecânico Leandro Troufa criou um veículo diferente, futurista, um monociclo motorizado. Ele usou peças de motos, de bicicletas, de skates, enfim, fez a invenção dele. Vamos conversar com o professor de inglês Roberto Rilo Bíscaro. Ele trata do preconceito e da exclusão social contra os albinos no livro Escolhi Ser Albino. O livro é resultado da reação de Roberto contra o preconceito e da vontade dele de se afirmar como cidadão, tanto no mercado de trabalho como na saúde. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da intolerância alimentar, com o Dr. Tércio Rocha. O que é exatamente? É uma alergia? É o quê? A intolerância alimentar é um fenômeno completamente diferente da alergia. Se você tem, por exemplo, uma alergia a camarão, você coloca camarão agora na boca, em 2 segundos está fechando a sua glote, está cheio de placas. É um fenômeno, então, agudo e é um fenômeno mediado por anticorpos. A intolerância é completamente diferente. É um fenômeno surdo que você não percebe. Ou seja, você entra em contato agora com um alimento, normalmente é um alimento que você entra em contato diariamente com ele, e você não sabe por que horas depois, às vezes até dias depois, você está com algumas sintomatologias e você não consegue relacionar. Então, normalmente você tem erupções de pele, coceiras, né? A pele fica com algumas erupções que a pessoa já procurou vários dermatologistas, já usou vários cremes e nada resolve. Às vezes ela só tem uma distensão abdominal, parece que são gases, mas não são. Ela tem cólicas, tem diarreias, mas não consegue associar, porque foram horas antes. Né? Então, celíaco é uma intolerância alimentar? É uma intolerância alimentar. Às vezes ela tem dor de cabeça, normalmente as crianças têm muita coriza, pigarro, né? Então todo mundo pensa que é gripe e a criança já tomou tudo quanto é sorte de remédio e aquilo nunca vai embora. Então o que nós fazemos normalmente? Nós analisamos a dieta da criança, da pessoa que sofre dessa intolerância e realizamos um exame de sangue. Muito rápido, você só colhe uma ampolinha de sangue. Em 7 dias você tem as respostas sobre quais tipos de alimento, porque são pesquisados até 211 alimentos. Nós, em geral, realizamos o teste para 109 tipos de alimentos e aditivos e corantes, que muitas das vezes também despertam intolerâncias. E ali sai o quadro dos alimentos e aditivos e corantes que, porventura, você possa vir a ter intolerância alimentar. E dependendo da faixa da sua intolerância, se ela é uma intolerância alta, média ou baixa, você vai excluir da sua alimentação esses grupos de alimentos por um determinado tempo. E você vê uma melhora na qualidade de vida muito grande, porque, em geral, são pessoas que tomam medicação em quantidade muito grande há anos e não veem seus sintomas melhorados. Sejam sintomas gastrointestinais, seja dermatológicos, seja respiratórios, mas essas pessoas sofrem muito e às vezes já tentaram de tudo. E é uma coisa muito simples, porque não envolve medicamento. O processo de cura é você excluir a alimentação que você tem intolerância. Simples assim. Dá uns exemplos, assim, umas coisas que você tem até te surpreendido, na verdade. Nós vimos, o que mais nos surpreende são intolerâncias, as clássicas, né, que causam problemas dermatológicos, porque as pessoas, em geral, são tratadas pelos dermatologistas
que usam tudo quanto é sorte de cremes e géis e remédios, e eles não apresentam melhoras, né? E as intolerâncias com seu floreio respiratório. Muitas crianças com coriza, com pigarros constantes, né? E entopem, e as pessoas acham que eles têm várias outras coisas, mas na verdade não se trata disso. Mas o que? Agora, leite, laticínios? Laticínios, pães, frutas, tudo quanto é tipo de alimento pode gerar. Até fruta? Com certeza. Por que fruta? Como assim? Alguém tem intolerância a quê? É porque, na verdade, a intolerância é um fenômeno de cada um. É uma incapacidade química sua de conviver com alguma parcela ou com o todo. O que esse teste dos 109 alimentos, né? Que você falou que é uma ampola de sangue, então é um exame simples. Exame simples. Esses 109 alimentos seriam o quê? Seriam os laticínios? São os alimentos que a gente mais usa normalmente, né? Tanto os grãos, quanto os laticínios, quanto as carnes de peixe, frango e carne, né? E diferentes tipos de pescados, né? Os legumes e as verduras, os temperos, né? Então, só te floreando, uma vez eu peguei um caso muito interessante. A senhora tinha uns spots de pele que parecia queimadura por cigarro, né? De vez em quando os lábios inchavam, parecia que ela tinha tomado um soco, né? E uma dificuldade muito grande do abdômen murchar. Ela era toda magrinha, mas tinha um abdômen protuso, e que nem sempre, mas de vez em quando distendia. E ela trabalhava na Advocacia Geral da União, então uma coisa que exigia ela estar bem. E já tinha ido tudo quanto é sorte de médico. E nós então propusemos para ela o exame de intolerância alimentar. E ela, que tentava sempre estar bem, saiu ali, intolerância a alho. Todas as comidas brasileiras têm alho no tempero, né? Ou seja, ela vivia com intolerância. As turcas têm alho? Tem mais cebola do que alho. Que sorte! Tem que Ela tinha intolerância a alface e ela tinha intolerância a clara de ovo. Então, normalmente, alguma coisa que ela comia tinha algum desses componentes. Então, nós começamos um trabalho com uma nutricionista, né, orientando como ela podia prosseguir. E a evolução disso se deu tão bem que um dos fenômenos que ninguém conseguia explicar, por que essa senhora nunca conseguia levar a gravidez para frente, parou. Por quê? Porque você cria um meio químico no seu corpo de reação, né? Um processo inflamatório. Isso altera o pH do meio e faz com que outras coisas que você queira, por exemplo, você não consiga alcançar, né? Então tem gente que não consegue emagrecer devido a uma intolerância alimentar, tem gente que não consegue ganhar músculo devido a uma intolerância alimentar, tem gente que não consegue se livrar de uma dor de cabeça, de uma coriza, tem gente que não consegue engravidar. Mas tem assim uma coisa mais concreta, tipo assim, a pessoa não consegue... O que não deixava ela engravidar? A clara de ovo? Não, o que não deixava engravidar era a reação química que a tirava do pH ótimo e que fazia com que a gravidez não evoluísse. Porque tudo no corpo ele precisa de um ambiente químico ótimo para se dar, não é verdade? Então assim, eu preciso ter uma reação de emagrecimento. Você precisa de um pH estável, você precisa de várias coisas, de hormônios e várias outras coisas. Se você muda o meio, às vezes a reação não se dá. Você coloca um jogador de futebol para jogar bola a 30 graus, ele consegue jogar. A 70 graus ele não consegue jogar. Só mudou o meio, o jogador é o mesmo. É simples assim. A intolerância alimentar causa uma mudança no meio químico, onde algumas reações químicas normais do corpo passam a ser mais dificultadas. Por isso que essa sintomatologia periférica surge, né? Então, o que causa mais intolerância? Os aditivos? Os aditivos. Amarelos crepúsculos, vermelhos, não sei o que lá, azul, não sei o que, não tem? Os aditivos assim são campeões, os conservantes, né? E quando a gente lê um rótulo, a gente tem vontade de desistir, né? Tem vontade de desistir. Porque né? Tem acidulante, não sei o que lá, vai tendo coisa. E tem nomes horrorosos, né? Até alguns engraçados, né? Amarelo crepúsculo, eu acho bonito. É bonito, mas às vezes esse aí, por exemplo, e o vermelho estão muito na lista top dos aditivos que causam intolerância. Agora, os pães, né, causam alguma intolerância pelos bromatos, por essas coisas. Os lácteos, por causa do glúten. Por causa do glúten. Mas por que os lácteos, os laticínios causam intolerância? Por conta de quê?
porque muitas pessoas não têm capacidade química de digerir a proteína do leite. Não é quanto ao açúcar do leite, nem a gordura do leite, é a proteína do leite que causa essa intolerância. Então esses leites de baixa lactose serviriam para essas pessoas? Não, porque a lactose é o açúcar do leite, a proteína é outra coisa. É outra coisa. E muitas verduras e frutas, o que no Brasil parece incomum, mas muitas pessoas têm. Eu acho mais chocante é esse, né? É importante verdura notar... e legume, porque eu nunca imaginei que verdura, fruta e legume pudesse causar problema. Na verdade, nós podemos ter intolerâncias e alergias a qualquer coisa. Então, o que nós preconizamos é o seguinte, nem todo alimento que é bom para você. Para nós sabermos o que é bom para você, tem que saber aquilo que não te faz mal, porque a intolerância é uma coisa que te agride, sem você saber que aquilo te agride, porque em geral é um alimento que você usa normalmente. E a intolerância ocorre 5 vezes mais do que alergia. Então, muitas pessoas acham que elas têm alergia a um alimento. A alergia é um fenômeno que ocorre numa proporção bem diminuta. O que você precisa muitas vezes é procurar que alimento você tem uma incapacidade de convivência química com ele. Isso é intolerância alimentar. E se livrar disso. Porque hoje nós estamos na medicina que quanto menos medicação, melhor. Só que para você não usar tanto medicamento, você tem que evitar aquilo que te causa mal. E muitas vezes o nosso veneno vem no prato de cada dia. Esse exame que detecta 109 intolerâncias, vamos chamar assim, ele custa caro? Não, não são exames caros, são exames que estão disponíveis, são exames que muitas vezes as pessoas recorrem e podem fazer nas redes públicas, né? E são exames hoje de rotina nos grandes laboratórios. Então, se o médico solicitar... Tipo o quê? Tipo o que o tipo laboratório? Tipo o que o exame? Aquele negócio assim, sei lá, não tem uns IgG, uns nomes assim? IgG, IgE, IgM, o que isso que aí é são isso? anticorpos. Sim, mas o que eu usei o IgG só porque foi o único que eu lembrei. Mas no exame de sangue, o que seria um exame que detectaria intolerância? Não, nós só pedimos intolerância alimentar para alimentos, e você coloca o grupo de alimentos. Porque se você entrar nesse caminho aí dos anticorpos que você está citando, a pesquisa vai ser voltada para a alergia. Nós queremos o outro caminho. Então, intolerância alimentar para, e daí você coloca crustáceos, o que você quiser. Normalmente nós pedimos o completo, porque é simplesmente impossível adivinhar qual o grupamento de alimentos que pode estar dando. Então, para todas as pessoas, quanto mais completo, melhor. Esse de 109 não é o mais completo, mas ele pega os 109 alimentos que habitualmente o nosso povo mais faz uso diariamente. Então nós já demos uma grande varrida. Mas ele foi pensado em termos de Brasil? Ele foi pensado em termos de Brasil, e 109. Porque normalmente todos os alimentos que são pensa 211. Em termos americanos, né? Então assim, 211, bacon, né? O brasileiro não tem o hábito de comer bacon, assim, não é comum. Quando nós colocamos os 211... Tem uma coisa bem americana, né? Quando nós colocamos os 211, entre os 211 mais comuns no mundo inteiro. Mas para o Brasil existem 109 tipos de alimentos que são muito comuns, e são esses que a gente mais trabalha. Das frutas e temperos até das frutas e temperos, aos laticínios, a tudo. E já é uma varredura bastante grande. E normalmente, em 85% dos casos, você mata com esse exame. É um exame acessível. 85% das pessoas têm alergia? Não. Ou têm intolerância? 60% das pessoas apresentam algum tipo de intolerância, né? E, às vezes, em determinada época da vida. Às vezes ela muda, né? Mas é importante. Que legal, hein? Não, porque é bom que tem que fazer o exame várias vezes na vida. Não, nem sempre, mas às vezes é uma época na adolescência para a idade adulta, por exemplo. Às vezes é uma época de saturação, sabe? Às vezes, assim, você, só no final da sua adolescência, foi passar umas férias em Minas, assim, por exemplo, e estava meio que sozinha e usou e abusou de lácteos. Ficou durante 3 meses, mas fazendo uma quantidade muito maior do que o seu habitual e, devido a essa hipersaturação, desenvolveu uma intolerância. Pode ser um fenômeno como esse. Então, por isso que pode ter surgido. E que pode passar daqui a uns anos. E que pode passar se você, por exemplo, uma intolerância média. Tá bom, então eu vou me excluir desse alimento durante 6 meses. E você, normalmente, reabilita o seu corpo para conviver com esse tipo de alimento. Diferente da alergia, que você vai ser alérgico sempre. A intolerância... A pessoa alérgica tem uma tendência maior a ter intolerância alimentar? Não.
Não, não há nenhuma correlação. Não, você pode ser alérgico e intolerante a um alimento, você pode ser só alérgico e não intolerante, assim como você pode ser só intolerante e não alérgico. Não existe nenhum favorecimento para o alérgico ser mais intolerante, nem vice-versa. Isso é uma característica da pessoa, uma característica química da pessoa, mas que não é uma característica perene, ou seja, ela cessa. E não há nenhum dado assim que a gente possa dizer que no Brasil é mais comum a intolerância alimentar ser a 3 pontinhos. Seria muito leviano porque nós não temos número de estudo que dê para afirmar isso. Certo, então eu vou ficar com a cozinha turca, temporariamente. Que é, antes de tudo, uma delícia, né? É, Beril. Beril tem quantos anos de Brasil, Beril? Eu tô aqui há 14 anos. 14 anos. Isso. Beril já tem 2 filhas, né? Tenho. Um casamento de 14 anos ou mais? É, desde que eu cheguei eu tô com ele. 12 anos de casado. Muito bem. E cozinhando, e você cozinha? Você Eu aprendeu cozinho. com sua mãe? Não, aprendi Turquia? depois que eu cheguei aqui. Ah, é? Via telefone, Skype. Ah, você não sabia cozinhar? Não cozinhava muito. Só comia e observava elas, né? Aí depois que eu cheguei aqui, começou a bater aquela saudade que quero comer comida turca. Aí comecei, mãe, como é que faz isso? Como é que minha avó fazia isso? Eu E o que ligava. você teve a primeira saudade, assim? Muita saudade A primeira de... coisa que você aprendeu a fazer, você mesma? Eu aprendi a fazer primeiro aquele de bolinha de abobrinha. Como é bolinho de abobrinha? A gente rala a abobrinha, tira a água dele, vai misturando com outros ingredientes, um pouquinho de farinha, aí vai fritando. Esse foi o primeiro... É, Aliás, essa aqui achei. Aqui é o bolinho de abobrinha. Isso. Tem muito bolinho na culinária A gente turca? faz, a gente rala verduras, legumes, aí faz bastante variedade. Que eu vi Seja aqui- cozido, eu seja vi aqui frito, que seja tinha bolinho cru. de lentilha. Lentilha, essa é uma Bem delícia, parecido, aliás. né? É. Um tá frito, outro tá cru, né? Cozido. Quando eu conhecia a Beril, é que eu descobri, porque quando a gente é pequena no Brasil, todo mundo que vem dos países que descende de árabes, quem descende de sírio, de libanês, fica sempre achando que, como você ouve desde pequena dizer que você é turca, né, no colégio, as pessoas meio que debocham, você é turca. Né? Não se referindo à Turquia, mas se referindo a alguém que veio daquela região, do né? Oriente Médio. O que aconteceu comigo também, quando eu cheguei aqui, todo mundo era turco. Aí eu Pois sou é turca, exatamente isso que eu quero que você conte. Quando eu conheci a Beril, ela me contou que ela não era árabe, que ela é descendente dos mongóis. É isso? Turcos vêm da Ásia Central, então aquela região mesmo. Aí, o que aconteceu, voltando para a história, quando eu cheguei aqui Eu primeira adoro vez, essa história. todo mundo era turco, aí começamos a falar Ela árabe chegava em nas seguida. festas, nas casas, todo mundo dizia: ah, você é turca, eu também sou turca. Ela falou: Eu meu sou Deus, mas descendente quando turca, todo não mundo é tem turco, turco começa no a falar Brasil? árabe, eu não entendi assim. Dá licença, você está falando turco? Tá, estou falando, mas não estou falando árabe, né? Porque era descendentes, na realidade, na época, avós, assim, primeiras gerações chegaram com o passaporte turco-otomano. Aí chegaram com passaportes do Império Otomano daquela época, então se chamam turcos. Só que eles são árabes, vêm da países Síria, libanês, aqueles países tudo que fala árabe, tem uma descendência diferente do que turcos. Turcos vêm da Ásia Central. Aí se estabeleceram na Anatólia. Turcos falam turco, é alfabeto latino, não é alfabeto árabe, nem otomano. Então era totalmente diferente, só que tinha muito pouco turco quando veio aqui, nem passava 150, eu era a única em Paraná. Você chegou primeiro no Paraná? Não, eu cheguei no Rio, morei 2 anos, depois desci em Curitiba, morei lá 5 anos. Nasceu minha filha lá, Nicole. Mas aí você já estava casada? Estava casada. Quando você foi para Curitiba, você já estava casada? Já casei e fui. E você conheceu seu marido aqui? Não, eu conheci ele lá em Londres. Eu fazia mestrado lá, aí ele era colega de sala. Aí turcos e brasileiros se dão muito bem lá. Era um grande grupo, morava junto, enfim, passeava junto. Aí um dia eu convidei ele, era férias, vem na Turquia, eu vou lá ver minha família. Ele veio com uma outra amiga colombiana, né? Aí tudo mudou lá.
cidade romântica, a gente começou a namorar, aí a gente ou ia separar no fim do estudo, ou ia tentada. Aí escolhemos tentar. E estão tentando até hoje. Tentando até hoje. Acho que está dando certo. Acho que tá. A cozinha turca, o livro da Beril é bonito, Bessa. Ela faz um passo a passo, assim, né? Você Sim. ensina bem... Porque não é uma coisa muito conhecida, então tem que realmente falar bem em detalhes aí. Pois é, mas na hora que eu abro o livro e vejo o charutinho de folha de uva, eu fico achando que eu estou no livro turco. Eu não estou no livro libanês. Libanês, porque na realidade uma influenciou a outra, né? Quando os turcos vieram da Ásia Central, elas trouxeram algumas cultura alimentar com eles. Eles faziam agricultura lá, criavam animais para alimentação. Então usavam muito carne, muito derivados de leite, aí plantavam muito trigo e arroz. Então levaram todos esses costumes de cozinhar, junto com o iogurte, chegaram para a Anatólia. Aí misturaram com costumes antigos de 2000 anos antes de Cristo. Ainda depois enriqueceram com o Império Otomano. No teto do Império Otomano, um influenciou outro. Balcãs, Europa, árabes, turcos, aí ficou... Misturou mesmo. Misturou, mas a origem veio dos turcos. E você consegue fazer na cozinha a comida turca com os ingredientes que a gente encontra aqui? Esse aqui que eu tentei priorizar nesse livro. Eu só escolhi receitas que você acha ingredientes aqui. Esse aqui foi meu ponto que eu comecei a montar as receitas. Se você olha nas primeiras páginas aí, a gente tem nomes turcos e em português, como vocês acham no mercado, onde vocês acham se casas especializadas em produtos árabes ou judaicos, ou feiras de bairro, ou supermercados, Porque tudo isso no tem início. um judeu, mas agora eu não vou saber qual é. Ninguém é judeu aqui não, né? Nunca sei se é Ashkenazi ou se é Sefaradi, acho que é Sefaradi talvez. São os do Egito, que tem uma comida parecida com a árabe chama? também. Sefaradis. São sefaradis? Que reconhecem muito a comida árabe como também parte Própria. da cultura deles. Exato. Assim, bem parecido. Eu dei aula uma vez com uma companheira minha de faculdade e ela me explicava isso, que era muito parecida. É parecido por causa Eu achava que era disso, só árabe, mas não era. Grupos Né? étnicos, descendentes, o Império Otomano era gigante, né? Aí você explica a cozinha turca. Ah, sim, Aqui você explica no início, como... tem foto dos temperos aí, eu acho que um pouquinho. Bem ó. aqui. Isso. Essa parte é interessante, antes de começar a cozinhar, dá uma olhadinha. Vocês vão conhecer nomes turcos também. Antes eu trazia isso tudo, hoje em dia eu já estou mais me localizando melhor. Porque a tahine a gente tem naquela latinha dourada, Tem, né? Tem, Que é a melhor que tem, né? Tem. Você acha tudo isso no Mercado Brasil. Aqui tem a estrelinha simbolizando onde você acha no início. Aqui tem uma Tá outra. tudo explicado. Tá Olha, explicado ai aqui, que mas, lindo. É lindo o tempero, né? Muito bonito. Por isso que o nome do livro é Temperos da Cozinha Turca, que faz uma diferença no sabor. Aí tem todos. E tem umas lojas, tem uma loja no mercado de Belo Horizonte, a loja da Hana, que é uma palestina, e ela tem esses melaços, sabe? Isso, Aquela porque coisa eu acho que. Minas eu acho que tem ingredientes bem parecidos do que eu acho, porque mármelo, né? Tudo quando você pesquisa, aí acha lá mais na Minas. E aí você chama. Alho poró. Alho poró chama como? Piraza? Praça. Praça. E a cebolinha? Cebolinha. Taze soğan. Taze soğan. Olha só. Tem Muito letras bom. que é E vocês diferente. usam muito a canela? A gente usa, mas mais no doce. Mais no doce? O que você usa muito na culinária árabe de tempero? Você falou da cebola, né? Que não usa muito cebola, na culinária turca. A gente usa muito iogurte como molho. Dizem que o iogurte da Turquia não há igual no mundo, delícia. né? É muito bom. É? É muito bom. E você sabe fazer? Você faz aqui, não? Não, porque você precisa precisaria fermento. adequado, Você tem que pegar um outro tipo aqui que
Aí eu achei meus caminhos, mas... Ah, você achou? Achei, Você assim, faz iogurte na sua casa? faço. Minha mãe trouxe uma maquininha, porque minhas filhas comem muito em casa. A sua mãe trouxe uma maquininha? É, uma coisa que você faz iogurte, mas você tem que fermentar com o iogurte daqui. Eu achei um outro que eu realmente me associo um pouquinho mais, aí misturo com ele. Consigo fazer porque na nossa mesa ele não pode faltar. Crianças adoram também. E como é que você faz na sua casa? Você faz meio culinária brasileira, meio turca? Na realidade, eu faço quando eu quiser uma coisa especial, uma noitezinha. Não é todo dia, mas pessoa que trabalha em casa até... Ela já conhece a maioria das receitas. Já a gente fazia, já passei ela também está cozinhando bem a beça com isso. Com esse livro. Agora facilitou a minha vida também em casa. Porque eu traduzia, deixava. Você lembra isso? Aí deixa todos os anotados, mas agora, página 40. Ah, facilitou a beça, hein? Muito, muito. E agora a culinária turca vai ganhar um destaque por conta da novela. Sempre tem, né? Na realidade, tudo tem a ver com essa novela, essa história toda. Eu fui chamada para dar aulas sobre culinária turca lá para elenco da Turquia, lá no Projac. Aí foi muito divertido, acharam sucesso, deu certo, eu me diverti muito. Aí aí gerou a ideia, por que a gente não escreve um livro, né? Até uma amiga minha que deu essa ideia, eu parei assim, será, gente? Nunca tinha pensado, mas por que não? Aí foi envolvendo, foi uma corrida, mas no final esse temos... doce, como é que se chama baklava, em turco? baklava. Baklava? É. Baklava é o doce de nozes, aquele de mel? Pode ser vários recheios, pistache, mel, nozes. É de massa filó que você faz, coloca várias camadas de massa filó com manteiga derretida dentro. Na realidade, eu citei isso aqui dentro, esse é muito famoso. A gente considera como o doce árabe, né? É aquela coisa. A gente no Brasil fala isso. Nas casas especializadas também. Até hoje foi conhecido como árabe, porque na realidade eles que migraram mais. Depois que turcos se estabeleceram lá na Anatólia, eles pararam de migrar. Então estão pouco conhecidos por causa disso, mas a culinária da Turquia, uma das mais famosas entre os três. E o interessante também é que o olho grego não é grego, é turco. Né? Na realidade, é artesanato mediterrâneo. Ele é óleo de vidro, dizem que lenda diz que absorve energias negativas e protege pessoas e ambientes. Sim, mas a gente coloca em todos os lugares dizendo que coloca um olho grego, aí depois você descobre que o olho é turco, não é grego. Na realidade, artesanato mediterrâneo. Eu trago na minha loja da Turquia. Da Turquia. Da Turquia, depois que as pessoas começaram a ir à Turquia com mais frequência, que eu descobri isso também. Agora estou na novela direto. Tem muitos enfeites, né, amor? Isso. Com tipo um tapetinho, que aí tem o olho. É lindo. Tapetinho, réplicas dos tapetes. Quando você bota na porta e tal, aí tem que ser a primeira coisa. Primeira coisa visível que tem que ser. Bem assim, bem assim, pra já espantar logo. Exato. E é real isso, porque às vezes tem coisa que a gente fala aqui no Brasil, que a gente usa, e que não tem nada a ver com o país de origem. Esse tem, né? Vocês usam para espantar? Não, a gente usa muito, esse é real. Assim, qualquer loja, você anda na rua, qualquer loja, qualquer carro, qualquer pessoa. Todo mundo tem um olho turco. Agora vamos chamar pelo endereço certo. Né? A gente costuma colocar, eu não vi nenhuma separada aqui, depois até o final do programa você pensa numa coisa pra gente colocar na página do programa, pra gente não ficar dando a receita. Olha que barato esse prato. Um pra gente, esse folhado recheado de batata e carne moída. Aliás, ele é muito louco, olha que barato, o passo a passo dele. Dessas fotos aqui, o que ela está fazendo mesmo. Sua própria Eu dediquei esse livro para ela. Sim, ela é fofa aqui no início, você vê a foto dela. Você vira a página. Próxima página. Aqui. Essa é a minha avó. Olha. Aquela avózinha fofa. Nezahat Sevin. Nezahat Sevin. Vovó, anhane em turco. Anhane. Anhane.
Como é que é? Mãe da mãe. Anne, Anne. Anne, Anne é mãe. Anne. Na novela dizem Anedim, Anedim, minha mãezinha queridinha. Você é a Anne, mãe da mãe. Tá certo. Eu volto aí com alguma pergunta turca. Eu quero que você separe depois uma receita fácil de fazer, quer dizer, não muito complicada, que a gente possa colocar no site do programa depois, tá bom? Tá bom. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Então ontem foi dia do inventor. A gente tem aqui 2 inventores, né? É um peso isso, né, Marvi, que você fez uma cara assim de ser inventora? Não, não chega a ser um peso, não. Mas é um orgulho? É um orgulho muito grande. Eu falei na abertura que você cansou com as dificuldades, né? Cansou das dificuldades de dar banho em paciente, que deve ser uma dificuldade, deve ser uma coisa complicada mesmo, né? Nem a pessoa fica satisfeita e dá o maior trabalho, né? Não é só questão só do trabalho, né, Leda? A questão é, na verdade, da qualidade mesmo do banho. É, porque a pessoa fica ali... Fica ali acamada, é um banho restrita. de gato que a gente chama. Né? Isso, o famoso banho de gato, né? Que não traz o renovo no tratamento, né, auxiliar junto com o médico. Porque penso eu, assim, como inventora, né, que não existe uma fórmula. Você falar assim, existe uma fórmula, não tem uma fórmula, né? Eu acho que tudo acontece no momento certo. Deus, eu acho que Ele faz a sua obra, antes de tudo. E a observação contínua do inventor faz esse movimento, traz essa inquietude nos seus questionamentos com relação ao ambiente que ele trabalha. Então, acho que eu fui abençoada, né, em estar trazendo essa obra que eu considero trazer tecnologias. Uma foto dessa marca, não? Eu encaminhei para o... Como é que é o nome dele? Aí a foto. Tem sim. Eu mandei até um vídeo, isso. Isso aqui, como é que se dá isso, hein? Eu encaminhei, inclusive, até um vídeo. O vídeo ainda não está resolvido. Não ficou resolvido, né? Então tá, Leda. Isso aqui é um chuveiro adaptado, é isso? Na verdade é assim, foi um desenvolvimento, né? Essa minha inovação tecnológica só aconteceu devido ao financiamento pela FAPERJ, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E gostaria muito, assim, de ao vivo agradecer ao diretor de Ciência e Tecnologia, Dr. Rex Nazaré, que é um visionário, um inventor também da bomba atômica no Brasil, coisas distintas, mas uma pessoa visionária. Sim, mas vamos à invenção? Vamos à nossa invenção. Senão a gente fica aqui e não chega a lugar nenhum. Tá. Como é que se dá isso? O doente está aqui, deitado nessa cama, é isso? Como foi feito esse pensamento, esse desenvolvimento tecnológico? O banho no leito é dado na cama, atualmente. Vou dizer assim, há milênios, né? Então, é realizado daquela forma muito precária. E o que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu deveria criar, eu tenho tudo no meu ambiente de trabalho, que eu possa fazer um conjunto, né, trazer um conjunto de soluções e montar um equipamento tecnológico que venha a servir na qualidade do atendimento ao paciente acamado, que venha atender as necessidades dele. Pois é, então é uma cama? É uma maca higienizadora que agora foi batizada como maca chuveiro. Tá, então pega o doente que está na cama, ele coloca em cima dessa maca. Isso, né? Leda, isso mesmo. Aí a pessoa tem a sensação do banho, porque tem o chuveirinho com a água caindo. Né? Isso, aí tem isso uma... que eu achei genial da parada, entendeu? Além do chuveirinho, ela, na verdade, tem um procedimento de tecnologia
que facilita o banho, né, que o paciente realmente era todo higienizado, e o trabalhador de enfermagem ele não tem menor contato com as sujidades que carreiam, que saem, né, quando você está dando banho, xixi, vou falar a linguagem, né, mesmo, a urina, as fezes que carreiam pela maca. Então, o trabalhador não tem esse contato na hora de desprezar esse material, porque embaixo da maca, na outra foto, se você mostrar, isso, eu tenho 2 boilers, um para água limpa e outro para água servida, aquela água que foi usada. Ah, tá. O que sai a água e o que limpou o doente sai no outro recipiente. Independentemente. Com toda a sujeirinha do banho. Isso. E outras coisas mais. Isso mesmo. Acho que tem que ser a linguagem que o público claro. Conhece, né? Não adianta eu usar claro. terminologias técnicas que as pessoas não vão... Não, vamos usar a língua vão conceber, do povo né? mesmo, a língua nossa. Isso. Né? Aí, bom, deu banho, a sujeirinha toda saiu, que ficou lá no recipiente sujeirinha, e a água ficou limpinha Aí, essa maca pode ser usada em banhos sucessivos? Sim, eu fiz o meu estudo, essa maca pode realizar 6 banhos, né? Foi desenhada para um hospital público, né? Porque a rotina de um hospital público, quando o cientista ele vem trazer uma inovação, ele tem que pensar no como é que seu trabalho desenvolve, quais dificuldades que eu encontro, então qual é o tempo que eu utilizo para realizar um banho. Então, são muitos questionamentos que nós fazemos, né? Não pode perder o pé da vida real, né? Ah, não. Se você perder o pé da vida real, vai ser um produto que não vai ser aceito no mercado. Porque você falou, criamos para a rede pública. Sim, é legal, bárbaro que seja. Mas a rede privada também pode comprar essa invenção com certeza. Que eu acho e executar na rede privada, porque vai facilitar a vida de todo mundo, pelo visto. Isso, porque agora com essa divulgação que está tendo a marca higienizadora, a procura pelo produto está sendo imensa e eu estou achando assim fantástico, porque os usuários estão tendo acesso daquilo que eles podem usar. Então eles estavam restritos somente ao quê? Ao paninho, a gaze, aquela coisa bem suja, né? Vamos dizer, né? Que não higieniza. Um banho de gato mesmo. Aquele banho de gato. E agora não, eles sabem que existe um produto. Por isso que eu achei que outras pessoas podem se interessar, né? Outros tipos de serviços. Isso, eu falo da rede pública privados. Porque eu desenhei para atender assim, a 6 banhos. Mas, por exemplo, ela pode ser vendida para home care, né? Para serviços terceirizados, para residências. E o doentinho pode tomar banho, que é o que que interessa, que é um bom barato. Que é o banho, que o banho traz o renovo e é terapêutico. E ela pode ser higienizada, por exemplo, se for passar de um doente para o outro, com toda a garantia? Com toda a garantia, com a enfermeira, eu posso lhe dizer que esse estudo foi feito com muito afinco, no sentido de derrubar, assim, a infecção hospitalar. Como é que você vai passar um paciente de um colchão para o outro? Aí eu pensei num lençol descartável, que após o uso ele é desprezado. Eu pensei no conceito também da infecção. Como é que você vai fazer para desinfetar, tirar sujeira, se tiver fezes e cocô? Olha, eu tenho cloro. Eu tenho cloro que é acionado, né? Nessa maca? Nessa maca. Essa maca ela é imbuída em conceitos tecnológicos. É uma inovação social feita pela FAPERJ. Muito bem, parabéns. Nossa, acho parabéns que mesmo, contribuir muito para os usuários. Isso você fez durante o mestrado? Não foi durante o mestrado, não. Foi no final do mestrado. Essa ideia eu tive... eu sou muito inquieta. Eu tive durante o mestrado, mas não foi a minha dissertação de mestrado. A água sai quente? A água sai à temperatura do gosto do cliente. Se o paciente... Morninha, quente e fria. De 33 a 40 graus. Agora, se o paciente quiser tomar banho frio, que é um direito que ele tem, ele fala, olha, meu banho é frio, é diferente, eu não quero que aqueça. Então, vai ser dado banho frio. Se o paciente quiser o banho morninho, por causa do ar-condicionado, o ambiente, aí ela é pré-aquecida, sem o paciente estar na maca, tá certo? Porque não pode estar na maca nesse momento que ela está sendo pré-aquecida.
Depois disso, que ela é pré-aquecida, aí sim, é desconectada a tomada, né, da energia, para não ter energização, e é levada essa maca para ser utilizada durante, calculei 6 horas, eu mantenho a temperatura de 38 graus. Então, é um banho realmente que... De verdade. De verdade, eu tenho muito orgulho. Tá certo, que bom, parabéns, tem razão mesmo. Obrigada. E aí, Leandro, que roda é essa? Cara, Que história é essa? isso foi uma invenção aí que eu vi numa revista estrangeira, tem cerca de 5 anos, mais ou menos, e foi um veículo que eu achei muito interessante assim e construí. E como é que a gente chama esse veículo? Esse veículo ele não tem um nome assim, um nome correto assim, porque ele é uma única roda. Aí, em vários países pelo mundo ele é chamado de nomes diferentes, assim, até aqui mesmo no Brasil. Chamam de wheel surf nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chamam de monociclo motorizado, uniwheel também. Isso aqui é o objeto, Sim. né? Sim. E ele funciona como? Funciona a gasolina, ele tem um motor de motocicleta de 150 cilindradas, tem cerca de 25 HPs de potência, e desenvolve uma velocidade máxima aí que eu nunca consegui atingir a velocidade máxima dele não. Mas ele pode chegar, acho que até uns 120 km por hora. 120 nessa roda? Ai, que medo. Mas aí você anda de capacete? Sim, tem que andar com todo o equipamento de segurança, porque ele é Por que você criou isso? Quer dizer, qual é Foi um a... desafio. Eu trabalho com construção de motocicletas. Trabalho como mecânico de motocicleta, professor de mecânica de motocicleta e professor de mecânica industrial. E foi mais um desafio, assim, que eu já construo motocicletas e tal, eu quis fazer uma coisa bem inédita, assim, bem inovadora. Creio que seja único aqui na América Latina. E por que essa rodona? Foi uma questão de projeto mesmo, estético? desse tamanho. Não, o tamanho foi uma questão de projeto mesmo. Uma questão de Porque projeto fica mesmo. super futurista, né? A gente Sim. olhando assim a foto é mó Esse meu barato. veículo, ele está há cerca de um ano. Tem cerca de um ano que ele ficou pronto, 1 ano e meio. Ele ficou pronto antes do filme Homens de Preto 3, que deu muito cartaz a esse tipo de veículo, que foi usado no filme. Era o veículo de cena do filme. E você usou material reciclado? O que você usou? Sim. Eu costumo dizer que é uma espécie de reciclagem, uma espécie de improvisação, assim, muitas peças assim vêm a calhar. Você assim, falou que o vieram a motor calhar. é de moto, né? Motor é de motocicleta, assim. O tanque de gasolina, eu usei um cantil da Segunda Guerra. O banco é de uma motocicleta de 1.100 cilindradas, de uma motocicleta de moto velocidade. Os pedais de apoio são de motocicleta, de moto velocidade. Tudo foi visando o mínimo peso possível. Essa estrutura, o total ficou com nem 75 quilos. Uma moto pesa mais de 100 quilos. Consegui enxugar o peso ao máximo. Assim. E você anda com ela? Sim, muito. Estou sempre andando com ele. É muito divertido, assim. E todo Eu mundo considero olha, um esporte né? radical, quase, que ele é bem difícil de andar. É praticamente um esporte radical. Sim. E você é um motoqueiro? Você Sim, tem sou carteira, motociclista, tudo direito? sim, sem dúvida, sem dúvida. Você Sempre não a acha questão- que moto já é perigoso o suficiente, não, né? Sim, moto Você é inventou perigosa. uma coisa mais perigosa. Ela é mais perigosa. Você tem sem mãe? dúvida. Tenho. Ela zangou com você? Minha mãe está assistindo, inclusive. Ela está assistindo? Ela está orgulhosa ou ela deu uma bronca? Sim, Cuidado, ela fica muito menino. orgulhosa. Ela anda de moto Orgulhosa, também. claro que ela vai estar. Ela anda Você de também moto fica, também. né? Sim, sem dúvida. Mas ela não mandou você tomar cuidado, não? Sempre manda. Porque aqui, além do casaquinho, que toda mãe fala, né? Sim. Leva um casaquinho, é fundamental levar uma jaqueta. Né? Sim. Mas, nesse caso, tem que usar o capacete, tem que tomar o maior Sempre cuidado. todos os né? equipamentos de proteção. Ela está sendo comercializada? Não, Estou chamando eu de fiz- ela, mas eu não sei, também não pode tenho ser, nome, eu vou chamar de quê? A É um Leandrete. monociclo. É um Chama de monociclo Leandrete. motorizado. Não tem Leandrete, não sei como é que vai É chamar. um monociclo motorizado, assim. Mas é muito complicado esse nome, né? Temos que inventar um nome. Porque cada país no mundo ganha um nome diferente, assim. Ele é comercializado nos Estados Unidos e é comercializado na Holanda, se não me Você engano. acha que do jeito que você bolou, vai ficar mais barato? Eu, quando fiz, eu não tinha pretensões comerciais. Até porque o projeto foi muito longo. Eu comecei com um projeto, não deu certo. Modifiquei esse projeto, continuou ruim. Aí eu parti para o último projeto, que foi esse aí que eu tive um êxito, assim. Só que isso aí teve muita pesquisa. Isso aí parece que é uma meia dúzia de ferro soldado aí, mas
Não, teve muita imagino, pesquisa, deve dar um muito trabalho trabalho, danado, né? muito trabalho, muita pesquisa ao redor disso aí. Muitas, como eu diria assim, todo projeto assim tem aquelas fases, tem aqueles, pô, não deu certo, aí você tenta mudar o que já começou errado. E rola um desânimo às vezes? Muito, muito. Eu só mexia nele finais de semana, por isso também um prazo muito longo assim de conclusão. Eu só mexia nele nas horas vagas, finais de semana e tal. Por isso esse longo prazo assim, eu levei cerca de 5 anos de projeto. E pra você construir se esse sente veículo. um pouco professor Pardal, assim? Sim, sem dúvida. E é muito interessante, eu gosto de criar, assim. Acho muito interessante criar, assim. Até a nossa colega lá da pauta, a questão aí da maca, acho muito interessante essas criações, assim, inovadoras. Ah, também acho mó barato. E qual é o custo hoje de uma máquina dessa? Olha, o custo final eu não tenho, porque se eu for somar esses 5 anos aí de pesquisa, eu não posso botar mão de obra inclusa, mas o custo total, material ali, não passou de R$3.000, assim. E Nessa para quem faixa, queira assim. te comprar, quero te encomendar uma. Poxa, teria que ver essa questão aí, agora que já tem o primeiro pronto, esse primeiro é um protótipo. Como o primeiro já está pronto, todas as falhas que tinham de aparecer já apareceram, já foram corrigidas, agora construir está mais fácil. Só que eu já estou até com um projeto, inclusive, de construir um novo, porém não utilizando o motor a combustão, usando o motor elétrico, por ser politicamente correto, isso seria questão bárbaro. questão de poluente, por ser um veículo usado na prática de lazer, a questão do poluente aí está muito em evidência aí, então seria mais interessante um uso de um elétrico. Então você Seria não tem muito a menor mais ideia de quanto sustentável. custaria. Se alguém Ideia quiser de te custo? encomendar agora, você não pode nem vender. Ainda está fechando isso aí. Eu fiz mais com o intuito de lazer mesmo. Leandro, mas isso pode dar um dinheiro importante. Sim, sem dúvida. Você é da onde, Leandro? Sou da Zona Norte do Rio, do bairro de Colégio. E aí, fim de semana, você fica lá... né? Sim, eu ando. Tem uma garagem na sua casa? Sim, Como é eu que tenho é? uma oficina. Eu tenho uma oficina na minha casa e trabalho como professor também. Aí, Sim, mas para mexer no veículo, você tem um cantinho dele, né? Deve sim, ter uma sim, ele oficina fica na toda... sala, ele fica na sala da minha casa. Tem um E aí- local de destaque. Hein? Ele fica na sala da minha casa. Na sala, é uma escultura, né? Sim, praticamente. Praticamente fica um local de destaque, né? Fica na sala da minha casa, assim. É praticamente decorativo, né? E na hora que você andou a primeira vez, assim, você andou no seu bairro? Sim. Aí todo não mundo conseguia vê. andar E direito, tem não. sempre o dono da padaria, o dono do botequim, né? Tem, A vizinha fofoqueira, claro. Sempre. Que deve ter. Aí elas ficaram olhando, eles ficaram olhando. Sim, isso aí atrai muita atenção, assim. Aí você Se virou o maior famosão Se você lá, der uma né? voltinha, parar assim, você já não consegue fazer mais nada. Junta uma rodinha e volta, todo mundo quer tirar foto, perguntas. Pergunta, isso anda? Pô, isso funciona? Como é que ele funciona? Se eu entrar aí, ele fica rodando? As pessoas têm muitas perguntas, assim, muito descabidas, assim. Pô, se você acelerar, você não vai ficar rodando sem sair do lugar? Eu falo, não, isso aí não é assim, você vai Tem que ter acelerando paciência, progressivamente. Leandro. O pioneirismo... Não, eu acho implica interessante, eu na- gosto. tem paciência. Eu até gosto da curiosidade. Muito bom. Até porque todo inventor é um pouco curioso também. Então, é normal as outras pessoas terem curiosidade. E sempre paciência para responder. Muito bom, muito bom. A gente tem a imagem, Cristina? Vamos dar uma olhada? É muito legal isso, cara. Pena que você não está vendendo, senão eu já tinha encomendado. Doutor Tess já quer comprar um. Eu sou louco por isso. Já quer achar alguém de dinheiro para entrar como parceiro. Um patrocínio, sim. Se alguém quiser patrocinar aí a ideia. Ó, patrocínios em aberto. Olha lá, cara, muito bom. Inteligentérrimo o projeto. Não é bárbaro? É bárbaro. Parabéns também, Leandro. Meus Projeto parabéns. boa. A gente já tem a imagem da maca? Então, a gente vai aproveitar para conferir a imagem da maca que a nossa Nilmar Cavalcante inventou. Nilmar é enfermeira? Eu sou enfermeira, mexo na saúde do trabalhador e hoje estou me dedicando realmente à pesquisa junto com a FAPERJ. Eu Muito entrei bom. um novo edital para desenvolver outros modelos de utilidade para a área da saúde. Muito bem. Vamos lá, vamos conferir a maca da Nilmar. Vamos tomar um banho. Essa não é a maca.
Não. Esse foi um protótipo. Pois é, mas já é em cima do protótipo, mas é uma coisa feita para demonstrar, né? Como queremos demonstrar. Eu né? fui numa feira internacional com esse protótipo. Então você já levou para feiras internacionais? Levei para uma feira internacional em São Paulo o Fez protótipo. sucesso? Fez sucesso em parte, porque o produto, na hora, ele chegou a não funcionar. Emperrou de propósito. De propósito, não foi tão de propósito não, porque na verdade precisava de investimento para eu fazer um trabalho melhor. Então, Mas agora você já desenvolveu mais? agora tem um vídeo que eu gravei da máquina higienizadora, que agora já foi toda desenhada por design, engenheiro mecânico, elétrico. Já deu o chamado plus. Já, eu até encaminhei o vídeo, mas acho que Tá bom. não aconteceu. Parabéns também. Intervalo? A gente volta já já. Vamos voltar. Falar dos albinos? Vamos, Roberto? Então tá, combinado. Sem censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Acho que a gente tem que começar a falar dos albinos. Tem que falar do preconceito, né? Eu acho que é quase que associado mesmo, né? É bastante. É ligado, não tem jeito. Bastante. Infelizmente, bastante. Infelizmente, mas o que a gente vai É, fazer? velho, Não adianta tapar o sol com a não peneira, né? adianta. Não, Como isso. se diz, né? Tem que encarar logo. Não. Porque há muito preconceito. É, não? tem bastante, sim. Embora nós não Já sejamos... melhorou, você acha? Assim, na verdade, assim, eu sempre comparo com a África, porque lá eles, em alguns lugares da África, eles matam, né? Então, na verdade... Ai, meu Deus. Eles É pior. matam, é pior. Então, eu falo, aqui a gente está no lucro, pelo menos... Aqui ainda não matam. Pelo menos eles não pegam as partes do corpo para vender e fazer poção de magia negra, porque na África eles acreditam nisso em alguns lugares. É mesmo? Na Tanzânia e tal. Diz que fica rico se você fizer uma poção mágica com as partes de um corpo de albino. Eu queria tanto que isso fosse verdade, eu seria bilionário, né? Porque porque tem o todas as próprio albino partes, tem né? todas as partes. Né? Pensou que delícia? E como é que, por que acontece o albino? É falta de um pigmento que se chama melanina. Então aí a gente não sintetiza, né? Esse pigmento, essa melanina, que é responsável pela proteção contra... É o que dá cor a vocês, né? É o que dá bronze e tal. A gente não tem. Então a gente não pega a cor, para explicar bem mais rapidamente, assim. E a maioria dos albinos nasce com uma deformação, acho que é na íris, tal. Então isso acarreta problema visual grave também. Por exemplo, eu tenho 10% de visão no olho direito e 15% no esquerdo. E como eu não tenho muito pigmento nos olhos, uma baita de uma fotofobia. Então você vai somando esses problemas... Você não quer ficar de óculos escuros, então? Porque esses estudos Não, com tanta tranquilo. luz não te prejudica, não? Não, tranquilo. É? Na boa, sim. Olha, mesmo. eu pensei que incomodasse de arder e tal. Não, assim, eu tive sorte, acho, de ter ainda um pouco de pigmentação. Eu conheço alguns que usariam óculos de sol aqui dentro, porque eles enxergam menos e tal. Não, pra mim tá na boa, eu saio. Se tivesse sol, sim, mas aqui tá super tranquilo. E você, como é que foi só? Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, na capital, e depois... você tem irmãos? Tenho um casal de irmãos que não são albinos. Não são albinos? Não, eu sou o único na família. E pode ser um só albino e o outro não ser? Irmãos do Pode. mesmo pai, da mesma mãe? Pode, porque na verdade eu não conheço nenhum outro albino na minha família. Não tem esse registro na geração da minha avó, não se tem notícia. Eu tive um irmão que faleceu, eu não o conheci, ele nasceu nos anos 50, tal, que era albino também. Mas, porque geralmente eles vêm, acho que 2 irmãos, 3. Eu conheço famílias que têm 3 albinos e tal. Então, a minha seria para ter 2, mas um faleceu. Eu até conto no livro, aí eu falo que às vezes é porque
Porque não é uma aula de albinismo, né? O livro, porque eu falei assim, eu não sou professor de biologia e a escola que tem que fazer essa parte de ensinar sobre albinismo. Estão fazendo mal feito. Mas você ensina a conviver, né? Ah, sim, é. Mas aí tem um pedaço no começo que eu falo um pouquinho para as pessoas saberem o que é. Então eu brinco que é um gen que deve ser meio cegueta, então por isso que ele não consegue vir com muita frequência. Mas aí quando ele descobre o caminho, ele geralmente vem de novo, que é para não ficar muito sozinho, para não ficar um livro chato, não era para ser isso, né? E por que eu escolhi ser albino? Essa é a pergunta clássica, eu não posso deixar... Claro tem que coisa não. que a gente não pode fugir na vida. Né? Exatamente. Então não vou fugir, vou fazer a pergunta. Tá. Porque, na verdade, assim, eu não escolhi, acho que a gente, né, na verdade, e isso o livro tem um interesse bem amplo, assim, bem geral. A gente não escolhe nascer de determinados jeitos. Você não escolheu nascer mulher, enfim, você não escolheu nascer negra, gay e tal. Mas a construção da identidade da gente enquanto albino, enquanto negro, enquanto gay, enquanto mulher, aí eu acho que é um processo mesmo de escolha, né? Então, durante anos... eu não lia sobre o assunto, eu não ligava, eu tentava parecer, entre aspas, normal, né? Não, eu digo entre aspas porque eu não me considero normal por ser albino, eu só não sou pigmentado. Durante anos eu ficava tentando esconder isso, como se fosse possível, né? Assim, aí depois de um tempo a autoestima foi ficando bem alta, e ela é bastante alta, até alta demais às vezes, se é que isso é possível. Aí faz análise e tenta consertar. Exato. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar melhor e aceitar isso melhor, a vida fica muito mais simples, e você fica muito mais feliz, muito mais gostoso, muito mais legal. Um exemplo, assim, eu trabalho no Instituto Federal, né? Sou professor da Rede Federal de Ensino, Instituto Federal. Aqui no Rio acho que chama Cefet, parece. Mas ele chama, então, em São Paulo é IFSP. Eu trabalho no campus Birigui, lá no interior do estado, na terra do Janequim. E aí, então, eu trabalho lá desde 2011, nesse campus, né? Eu passei no concurso e tal. Então, de um tempo para cá, a primeira coisa quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz foi instruir os meus colegas de trabalho a respeito do que eles podem e não podem exigir ou esperar de mim. Mas você não precisa ser um sargento nazista para fazer isso. Você vai com piada, você explica, olha, não adianta você ficar acenando para mim lá da cantina para eu ir com você comer um lanche, porque eu não vou enxergar a cara, você vai ficar com bursite. Então... É que você tem um humor muito peculiar, né? Tenho. Que te salva também muito, exato. né? E aí, assim, isso ficou muito mais fácil na vida, porque daí as pessoas sabem onde pisar, elas sabem que elas podem brincar comigo. Eu falo isso todas as salas de aula, na primeira aula, né? Eu falo todas aquelas coisas pedagógica, didática, a apresentação da disciplina, que é um saco. Que é um saco, mas tem que fazer. É um saco. Para alunos, para a gente também é um saco, pelo menos para mim, eu também acho um saco. Faz 25 anos. E o Leandro está ali balançando a cabeça, que também acha um saco. Né? Faz 25 anos que eu faço isso, então é um saco. Mas aí depois eu falo, gente, agora algumas dicas para vocês aprenderem a lidar comigo. Então eu explico. Por isso que eu escolhi, né? E aí ficou mais legal a vida. E aí, no livro, você conta a sua vida? Porque a tua vida é muito rica, né? Tem bastante coisa, cara. Poxa, porque tinha tudo para não dar certo e deu, não é assim? E deu. Você está aí no livro. É mesmo? Sim. Quando você veio falar do blog? Porque foi aqui que deu. Na verdade, assim, depois que eu vim para cá em 2009, um assessor lá de um deputado paulista, do Carlos Gianazzi, ligou para mim... porque me viu aqui, para elaborar 2 projetos de lei que agora estão tramitando lá. Então, assim, indiretamente, você vai ser a madrinha desses projetos, né? Porque foi aqui. Fico feliz. Então, você está eu me lembro que você veio aqui falar do blog, Isso, né? Você primeiro criou um blog. Foi. Porque toda a história do Roberto é muito interessante, porque, assim, não é? De uma classe de trabalhadores. Ele era empregada doméstica. A mãe dele era empregada doméstica, e uma batalha que vem de muito tempo. E ele consegue se formar professor de inglês, aí ele consegue fazer não sei o quê. Ele vai conseguindo, ele vai fazendo um currículo. Né? Eu acho que tem mesmo que ser assim, de luta, né? Aos 19 anos começa a trabalhar na Biblioteca Pública Municipal e paga o curso de inglês, aí gradua-se em letras pela Fundação Educacional de Penápolis, leciona em diversas escolas e faculdades na cidade, na região.
Aí faz doutorado em dramaturgia norte-americana pela USP, em 2006. Em 2009, quando você veio aqui, você criou o blog do Albino. O blog do Albino Incoerente. Incoerente. Já mostra bem que tem humor. Né? Aí defende os direitos das pessoas com albinismo. Aí o site é destaque. Aqui está dizendo que foi destaque no programa do Jô e na novela Viver a Vida no Exterior, mas foi destaque aqui no Sem Censura também. Primeira de todos os Tá vendo? Devia estar aqui. Também acho. No Editora. livro. Você reclama lá com a editora. Reclama. Fala que eu Mas reclamei. tem acho que 3 A editora capítulos chama seus aí. Edufiscar. É? É, Como é que chama a editora mesmo? Edufiscar. É da Federal, da Universidade Federal de São Carlos. Tá. Então, Eu vou procurar, hein? Acho que chamar O Convite lá mais pro fim. Mas tá aí, né? Tá, você está aí. Então tá, que eu vou procurar, hein? Com quem que eu aprendi a falar com certeza? Foi com a Leda Nagli, Oh, né? meu Deus, obrigado. Você vê. Muito bom. O Convite, tá aí. Eu espero que você goste. O Convite, 225, você sabe até a página. Tá com bastante humor. Daí fiz minha lição de casa. Fez a lição de cá, muito bem, eu também faço. Você tem que fazer, né? E ele tem bastante humor, assim, eu não sou de... Tá aqui, ó, o Convite. O Vou Convite. fazer justiça, já que eu reclamei, né? Vou fazer justiça. Dia 23 de julho, enquanto almoçava, recebi telefonema de uma produtora do programa Sem Censura, comandado pela Leda Nagli na TV Brasil. Ela me convidada, são dos participantes do dia 29. Mal pude crer, iria ao Rio de Janeiro e ser entrevistado por um dos jornalistas mais famosos, ninguém vai me aguentar, eu acho. do país. Convite recusável, mas que não aceitei na hora. Você Por que você não aceitou na hora? Você ficou com medo? Não, eu fico com dó de gastar dinheiro de vir pra cá. Medo, eu não tenho medo, não. Sabe, porque eu falei assim, meu Deus, é caro e tal. E eu tava, depois, eu espero que você leia o livro mesmo. Eu vou acho ler, que você vai claro. gostar, assim. Assim, eu sou super modesto, né? Eu acho que você vai gostar. Mas faz bem, eu tava meio ser modesto demais faz mal também. É mal. Eu tava semi-desempregado na época. Então, sabe, aquelas coisas de fazer tradução, essas coisas não pagam Sim, essa 13º coisa e tal. Serviço Eu informal, sei né? muito bem como é. Fazer freelance, aí Exato. faz o negócio e a pessoa demora a pagar. Tem uns que nem pagam. Tem uns que nem pagam. Então eu tava nessa aí. Mas eu falei assim, pô, se eu não for lá, meu... Porra, Pô, também tem que ir. tem né? que ir. Então Foi bom que deu força. Né? Foi, deu muita força. Isso, adoro dar sorte, Deu adoro muita dar força, força. deu Isso muita mesmo. Muito bom. Ô, Roberto, e você acha, quer dizer, qual é a lição que você passa para as pessoas? É não esconder, né? Eu acho que é não esconder. Eu não varrer para debaixo do tapete. Fala logo. Né? Fala logo. E acho que assim, a gente tem uma tendência bastante grande de acentuar o que a gente não pode fazer. Limites e tal, né? Aí eu descobri assim que todo mundo tem limite, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa tão elementar, só que às vezes a gente está... Tem gente que não nota. Tem né? gente Mas que não nota, tem limite, meu. Então, assim, cheios de exemplos, né? Eu gosto muito de ir a Buenos Aires, porque é tão facinho andar lá, né? Eu adoro, retilíneo, tudo é tal. Aí, então, como eu ando bem na cidade e tal, na hora eu percebo quando as pessoas são turistas, porque você vê, assim, aquela cara de turista perdido, né? Eu viro pra cá, eu viro pra lá. Aí eu falo, pô, eles também estão com medo, mas eles ou estão nervosos e tal. Então, eu acho que é isso, é você reconhecer. Todo mundo tem limite. Não é só porque você é albino, ou você não pode andar, ou você... Eu saltei de paraquedas em julho. Jura? E eu Uma não tenho coragem, não. É bom, é bom demais. No inverno argentino, ainda aquele frio gostoso. Então, assim, eu acho que, se é que tem alguma lição, eu acho que é você assumir o que você é, mas, sabe, assim, sem aquele sentido também de tem gente que é pior, que isso eu não acho legal, sabe, assim, porque se você fica, né, se tem gente que é pior, vai chegar uma hora que tem um último que tá ferrado, né? Tem um último que não vai ter para quem olhar para trás, aí você vai justificar o suicídio desse último. Me diz uma coisa, eu abri aqui no Macacas de Auditório. A minha mãe, A sua mãe gostava de ir a todos os programas de auditório? lá dos anos 50... E tu ia com ela? Não, porque não era nascido naquela época. meu Deus. Eu nasci em 67, mas todos, Emilinha Borba, tudo. Calbia, tô vendo todos, aqui. ela conheceu todos. E ela te contou deles? Conta, ela adorava. Sempre eu acho que é por isso uma das coisas que eu amo música, né? Uma das primeiras lembranças que eu tenho, e que minha família tem lembrança de mim aos 5 anos de idade ouvindo aqueles... Lembra os primeiros álbuns da Gal, que ela gritava, que ela era psicodélica? A primeira lembrança auditiva que a minha família e meus vizinhos têm de mim é ouvindo isso aos 5 anos, assim. Que aquela coisa doida e tal, né? Eu acho que isso eu herdei um pouco da mama, né? De tanto que ela falava da Emilinha Borba. Ela viu todo mundo, assim.
Todo mundo. Lá em Sampa, na Rádio Record, acho que é. Rádio Record, deve ser. Na Rádio Record. Então, assim, é uma história bastante rica, né? E quando você era adolescente, por exemplo, no colégio, porque hoje em dia tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Mas o bullying existiu desde sempre, né? Sempre, Claro que a perversidade eu acho que até aumentou, né? Uhum. Não é? Se aumentou, se sofisticou, né? E ficou pior do que era. Mas todo mundo já foi debochado no colégio. O orelhudo, quatro olhos, não sei o que, o gordo, baleia, rolha de poço. E claro que o Albino devia... Nossa, vovô, Branca de Neve, um monte de coisa. Um monte de coisa também. E aí você lidava bem com isso? Você botava apelido nos outros também para se vingar deles? Ou você ia para cá? Você não parece que ficou a adolescência toda assim? Não fiquei trancado eu fui em casa. fazer teatro, eu fui fazer o contrário. Eles queriam me colocar na berlinda, né? Porque quando você fica apontando para as pessoas, você está colocando na berlinda, né? Aí eu fui então pra berlinda. Eu vou, né? Quer me então dar um holofote, eu vou, né? Você quer? E por isso que eu estou aqui e a maioria deles não. Mas o que eu fazia na adolescência, quando eles me xingavam? Bom, eu não era também um adolescente santo, né? Mas como é uma cidade pequena, a gente sempre tem aquele arsenal de fofocas e coisas assim, né? Então eu ouvia muitas fofocas da família, do pai, mãe. Aí eu usava isso como uma arma depois. Eu era malvado, assim. Malvado. E se vingava. Eu me vingava. Tem algumas histórias, claro, sem nomes e tal. Mas... Claro, para que os nomes? Basta as histórias. Basta as histórias. Escolhi ser Albino, Roberto Rilo Bíscaro. Muito bom, muito bom. Volto aí daqui a pouquinho, tá bom? Então a gente vai para o intervalo, é isso? E volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é Com as receitas de Beril. A gente vai colocar na página um arroz com alho poró e cenoura, que é assim, bem pro dia a dia, e é maravilhoso. A cara dele, a Emília, mostra aí a fisionomia do prato. Eu já comi feito pela mãe de Beril. Que, aliás, elas fazem banquete. E você falou do bolinho para o final do ano, um bolinho de lentilha vermelha, mas você falou que é difícil. Ele é relativamente mais difícil, ele é médio. Tem alguns que realmente é muito difícil, por isso que a gente colocou aqui, ó, fotos. Bolinho de lentilha. Leva mais tempo, vamos dizer. Mas é possível. É possível, então, esse é possível. Tem alguns que são mais difíceis. E vocês também comem lentilha para fartura ou não? Isso já é uma coisa só brasileira? Eu sou brasileira, mas pela vocês lá da comem lentilha o ano todo? A gente come. Arroz e feijão também comemos muito. Ah, é? E feijão como a gente conhece aqui? Não, é preto não, aquele mais clarinho, carioca, tipo carioca. Tipo carioca. O que você teve que adaptar mais, Beril, assim, na sua... A coisa que você se surpreendeu? Porque assim, quando você achou o feijão carioca, por exemplo, você deve ter achado engraçado. Eu teve uma história com caqui. Caqui? Caqui é tomate. Porque naquela época eu cheguei aqui, eu não conhecia muito nomes dos frutos verduras. A maioria dos nomes é indígenas, eu tenho uma grande dificuldade com isso, eu não consigo lembrar, nem nome da rua eu consigo repetir. Então, naquela época, eu ia, nem olhava o nome, achava coisa parecida, esse é tomate, esse que não sei o que, eu comprava e chegava em casa. Um dia, grandes amigos chegando em casa, eu falei, vou fazer um tabule. Comprei 3 tomates. Aí fiquei cortando tomate, experimento, sempre tenho essa coisa, eu experimento. Antes que colocava, que você tem que picar, misturar. Imagina depois que você pica um dia inteiro, misturou, não deu certo. Aí colocava, gente, esse é doce. Jogava. Aí pegava o outro, ficava doce, jogava. No final eu coloquei um pouquinho, porque tem que dar cor pelo menos. Você pode fazer tabule sem tomate também, mas tem que ter um corzinho assim que fica legal. Aí minha amiga, grande amiga minha, experimentar. Que delícia isso, Beril. Ficou doce? Não era para ser doce. Aí que a gente descobriu que era caqui. Até pai dela me conhece até hoje de caqui. Essa história de caqui
por outras coisas, a gente compra uma maracujá, tira a semente, joga no lixo, aí tenta comer carninho. Assim, essas coisinhas. Essas atrapalhadas que a gente também faria lá, né? Atrapalha. Com alguma coisa. Vocabulário e língua foi mais difícil. Cada etapa da vida eu tinha que aumentar meu vocabulário, né? Aí eu fico grávida, enxoval de bebê, aí tinha que aprender palavras. Aí criança vai para a escola, chega aquele lista, giz de cera. O que é giz de cera? Não tinha nem dicionário turco-português naquela época. Agora já tem? Agora já tem, uma pequenininha, mas já ajuda bastante. Google também, tradutor, ajuda muito. Google, mas claro. naquela época, uma vez, Nicole ficou com escarlatina, levei para pediatra. Aí, olha, escarlatina, tudo bom. Eu fui para casa, olha, dicionário, escarlatina, inglês para turco. Gente, isso ainda existe. Aí ligava para pediatra, então tudo mais demorado, mais esforço que precisou sempre, né? Aí aumentando o vocabulário cada etapa, até hoje é a mesma coisa. Aí com isso aumentei temperos no meu vocabulário. Sempre há lugar para aprender, sempre. mas é bom, é né, gostosa, também. É gostosa. E a noite de autógrafo é amanhã? Amanhã, na travessa do Shopping Leblon. A partir de 7 horas. Tá certo. Parabéns. Obrigada, Leda. Nilmar inventou a cama, maca, como é que é? A maca higienizadora. A maca chuveiro. Maca chuveiro. A maca chuveiro de Nilmar, eu não vou dizer que a gente fala de livro brincando, está nas melhores casas do ramo, essa daqui não está. Mas tem que torcer para estar no hospital, né? Isso. Perto de você, se você precisar dela. Eu espero que não precise, mas se precisar. Claro, todo mundo hoje, torce para não precisar. mas se precisar. Obrigado, Nilmar. Muito obrigada, né? E a nossa roda que sem nome, a nossa moto sem nome, como é que é mesmo? Monociclo motorizado. Monociclo motorizado. Monociclo motorizado, Sim, nosso seria Leandro. o mais abrasileirado assim possível. Parabéns também, Leandro. Sim, muito obrigado. E o nosso Roberto Rilo Bíscaro e o livro Eu Escolhi Ser Albino. Nas melhores casas do ramo. Nos melhores sites do ramo também. Nos dois. Nos melhores sites do ramo, também. muito bom. Doutor Tércio Rocha, então o pedido é fazer o exame, quem tem dúvida, né? O pedido é, evite tomar remédios se esses não estão te dando resultados. Pesquise aquilo que está te agredindo. E como aquilo que mais entra em contato com você, desde que você nasceu até a hora de morrer, são os alimentos, comece pelos alimentos, né? A nossa saúde começa pela boca, cuide dela. E a nossa saúde, pelo visto, a doença também. A doença também. Tá certo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, super valeu, muito obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Só uma perguntinha que eu acho que procede aqui. Quer dizer, várias perguntas procedem, mas não vai dar tempo, entendeu? Qual é a especialidade médica que pode solicitar o exame sobre intolerância alimentar? Todas. Todas? Todas. O seu clínico, o seu endócrino, sua ginecologista, cardiologista. Seu cardiologista. Todo mundo que está te dando remédio não está vendo resultado. Tá certo. Então, agradecendo a vocês todos, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. A gente vai ficar com uma homenagem à cantora Alcione. Alcione, fazendo 40 anos de carreira, concorrendo ao Grêmio Latino, com CD Duas Faces. Precisando vir aqui, aproveito e já mando o recado para ela, o Grêmio é dia 15. Enquanto ela não vem, a gente vai mostrar um clipe de Alcione cantando 40 anos com Emílio Santiago. Olha que dupla maravilhosa. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. São 40 anos de aventuras, desde que mãe teve a doçura de dar a luz pra esse seu nego, e a vida cheia de cantura. Botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatino, mas esse é o meu jeito latino, meio zumbi, peri, Dom Pedro. Me emociona um violino, mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo o hino, quando morreu Tancredo. Dos 40 anos de aventuras, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei num abandono. E o país
tava sem dono e nós fora da lei. Quem se apaixonou por Che Guevara até levou tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema, das cores desse mundo. Jimmy, Jenny Joplin, John Lennon. Meu Deus, o mundo era pequeno e eu curtia no sereno. Gonzaguinha e Nascimento, e o novo renascimento, o galo cantava. Ava Canoeiro, travessia, Zumbi no pneu sorria, de Elis surgiu uma estrela. Comprei ingresso só pra vê-la. Levei a minha namorada, com quem casei na disparada, só para não perdê-la. Lavei com meu pranto os desatinos, pra conversar com os meus meninos sobre heróis da liberdade. De Agostinho de Luanda a Buarque de Holanda, foram sós na tempestade. Mesmo escondendo os tristes fatos, curti meu tricampeonato. Porque eu também sou batuqueiro, como eu nasci em fevereiro, e o carnaval tá no meu sangue. Sou dos palácios, sou do mangue, enfim, sou brasileiro. Sou Aguilton Senna, eu sou Hortência, dou de lambuja minha vidência, não conheço maior fé. E a de Chico Xavier, que para Deus já é Pelé, que é o nosso rei da bola. Rola essa pelota, companheira, judô pra que se a capoeira, pode dar toma em capataz, mandiga dobra Satanás, se a Broadway conhecer Mangueira, bumba meu boi não me estrangeira, primeiro mundo, samba.